aqui, ó, duas células que vocês vão ver se repetir esse nome, né, durante todo o final de semana, tá? Uma delas é o centroblasto e outra é o centrócito. O centroblasto, pessoal, é blasto. Blasto é jovem, tá? Jovem tem energia, né? Jovem tem atividade, tá? Então, é um linfócito com alta atividade mitótica. Então, os blastos, eles têm uma capacidade de divisão celular muito alta. Tudo bem? É só lembrar do adolescente que gosta de festa. O adolescente adora festa por quê? Porque ele é um blasto ainda. Depois que ele vai ficando mais velho, ele não quer mais saber de festa. Ele quer saber de ficar em casa, muitas vezes, sem fazer nada. Tá? Então, quando ele vai adquirindo a vida adulta. Tá? Então, o blasto, ele é um jovem, ele é ativo, ele quer festa. Então, a atividade mitótica dele é muito alta. Tá? O centrócito, por sua vez, ele já é um linfócito mais maduro. Então, ele já passou por aquela fase de mitose e agora ele está numa fase mais tranquila. Ele quer agora se diferenciar o quê? Em plasmócito, tá? Então, o centrócito, normalmente, ele é um linfócito que não apresenta atividade mitótica. Tudo bem? Isso é legal de saber, sim. Por quê? Porque existem alguns linfomas, chamados linfomas centroblásticos, que a atividade mitótica é alta. Por que que ela é alta? Porque esse linfoma ele se originou num blasto que normalmente tem atividade mitótica alta. Ao passo que no linfoma centrocítico, a atividade mitótica é nula ou muito baixa. Por quê? Porque o centrócito normal, numa condição normal, é um linfócito que já não tem mais capacidade de divisão. Tudo bem? Por isso que é importante a gente entender toda essa cinética, tá? E aí aqui, né, a gente viu, então, duas células, né, o centroblasto e o centrócito, tá? Então, agora é a hora de a gente introduzir para vocês tamanho de célula, que é o que vocês vão usar na cita e na biópsia também, tá? Eu comentei com vocês que do linfócito B naive até o centrócito, esse linfócito ele passa por diversos tamanhos, certo? Mas como é que eu defino o tamanho? Existe algum método para eu medir esse linfócito? Sim, existe, tá? O método mais simples que a gente vai utilizar é comparar o núcleo, veja o que eu disse, tá? O núcleo e não o tamanho da célula. O núcleo desses linfócitos com uma hemácia. E hemácia é uma célula que a gente encontra com muita facilidade em qualquer aspirado, qualquer punção. Tudo bem? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essas hemácias, esses eritrócitos, e vou comparar com o tamanho do núcleo desses linfócitos. E aí eu tenho pontos de corte, tudo bem? Então, por exemplo, núcleos de linfócitos que tenham acima de que caibam dentro desse núcleo mais do que duas hemácias, eu considero um linfócito grande. Núcleos de linfócitos nos quais que caibam, né, uma hemácia, eu considero um linfócito pequeno. E núcleo de linfócito que cabe, em média, uma hemácia e meia, beirando duas, eu falo que é um linfócito de tamanho intermediário, tamanho médio. Então, linfócito, a gente tem P, M e G, que nem sapato, roupa. Tudo bem? Tá bom? Então, isso é como a gente define o tamanho desse linfócito. Então, tamanho é o principal por enquanto, tá? Depois a gente vai ver que a gente pode melhorar essa nossa caracterização através de padrão de cromatina, localização de nucleolo e assim por diante, tá? A Joana pediu para repetir, então, o linfócito P, o pequeno, né? É aquele no qual a gente cabe uma hemácia dentro do núcleo. O M, uma hemácia e meia, e o G, duas ou mais hemácias, tá? Então, olha lá, vamos ver primeiro o centroblástico. Vocês já conhecem ele, né?
O centroblasto, então, pessoal, por definição, ó, ele é grande. Então, se eu pegar uma célula, um linfócito grande, ele precisa caber quantas? 2 ou mais hemácias no interior do núcleo. Tá? Isso é um centroblasto. Tá? Mas não é porque ele é grande que automaticamente ele é centroblasto. Existem outros tipos de linfócitos que também são grandes e tem outros nomes. Tá? Então, o primeiro critério para falar que aquela célula é um centroblasto é que não é um linfócito grande. O segundo é que o citoplasma ele é em moderada quantidade e de uma basofilia normalmente bastante intensa, tá? E muitas vezes nesses linfócitos, nesses citoblastos, vocês veem também nesse citoplasma uma zona clara perinuclear, que é um indício, provavelmente, de que essa célula vai se tornar um plasmócito. O plasmócito tem aquele halo perinuclear, certo? Então, é normal que esse tipo de linfócito, que é o que dá origem ao plasmócito, mostre em alguma fase, em algum momento, uma zona de clareamento ao redor do núcleo. A gente vai ver foto já já, tá? Um terceiro critério bastante importante, né, é que o centroblasto, ó, o núcleo dele é não clivado, ou seja, ele não tem reentrâncias. É um núcleo com contorno liso, tá? Alguns podem fazer reentrância, mas eu não quero entrar nesse ponto agora com vocês. Então, o centroblasto ele é considerado um linfócito grande, não clivado, tá? Porque ele não tem fenda, não tem clivagem na membrana do núcleo. Um quarto critério é que a cromatina desses centroblastos, assim como de qualquer outro blasto, é uma cromatina aberta, fina, descondensada. Por quê? Porque se é uma célula em alta atividade mitótica, se a gente pegar lá o conhecimento do começo do curso, essa célula precisa ter o DNA, a fita de DNA aberta. Por quê? Para poder transcrever, certo? Então, por isso que ele tem a cromatina mais descondensada, uma cromatina ativa, tá? E um outro critério é que o centroblasto, ele tem nucleolos múltiplos, então tem mais de um, e normalmente em localização periférica nesse núcleo, tá? Então, esses são os critérios que definem um centroblasto. Então, olha essa foto aqui. Essa foto aqui é tirada do trabalho da Fleury, que a gente vai ver depois, que é uma das primeiras aí, pioneiras na descrição citológica dos linfomas, tá? Ela tem um atlas bem legal, mas tem em francês o atlas, de citologia de linfomas nos cães, tá? É bem legal o atlas, mas tá em francês. E então é uma coisa bem completa, uma fonte de pesquisa bem completa, tá? Então, olha aqui, ó, essa célula aqui, ó. Isso daqui, pessoal, é um centroblasto. Isso daqui também é um centroblasto, certo? Então, quais são os critérios para ver o que isso daqui é um centroblasto? Então, se a gente voltar aqui, ó, primeiro tamanho, ó, é um linfócito grande. Como é que eu meço esse cara aqui? Eu preciso ter um micrômetro, que é a hemácia. Só que a hemácia aqui, ó, tá meio ruim de ver, ó. Parece que tem uma aqui, ó, talvez mais de uma, né? Mas vamos considerar que isso daqui é uma hemácia, tá? Ela não tá no melhor ângulo, é sempre bom vocês pegarem a hemácia vista de cima, tá? Essa daqui ela tá meio de lado, meio crenado, tá meio estranho, tá? Mas a gente consegue usar ela para medir. Se eu pegar essa hemácia e colocar dentro desse núcleo, cabem quantas? Mais do que duas. Se cabem mais do que duas, eu estou diante de um linfócito grande. Agora eu preciso definir qual linfócito grande é esse. Eu preciso ver características que a gente viu, então vamos lá. Ó. Vamos ver o citoplasma, ó, moderada quantidade e intensamente basofílico. Olha lá, ele tem uma quantidade moderada realmente, né? Se eu comparar com um linfócito pequeno, quase não tem citoplasma. Então ele tem um citoplasma em moderada quantidade. E olha a basofilia dele, ó, uma basofilia mais forte, tá? Mais alta, tá? Então, eu estou juntando informações adicionais. Ainda no citoplasma, lembra que eu comentei com vocês que ele pode ter
uma zona de Golgi, ou algo que lembra uma zona de Golgi de um plasmócito, se a gente olhar, olha aqui, ó, tem um clareamento aqui, tem um clareamento aqui, tem um clareamento aqui, tem um clareamento aqui, tem um clareamento aqui. Aqui também. Então, esse clareamento mostra para gente que, provavelmente, esta célula que eu estou vendo é B.